Tem som para vocês? O som chegou? Tá ok? Ok. Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite, Beth. É, Nina, a lição que foi a semana passada foi o capítulo 12. Hoje deve ser, ou vai repetir o da semana passada. Tá ouvindo, Akenaton? Você tá com som agora? Ok. Bem, vou fazer a prece. É, Foi isso mesmo, a gente fez a semana passada essa. É para eu fazer a prece e a leitura do Evangelho, eu sou a prece. Sim, tá. Ok. Então, deixa eu pegar o Evangelho para fazer a leitura e a gente iniciar. Só um momento, por favor. O Evangelho é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O item 9. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio, antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si, mesmo fora de si mesmo, e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Muita paz. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo, continuando nessa harmonia, nessa vibração, dando boas-vindas ao nosso amigo Léo. Seja bem-vindo, Léo. E vamos à nossa prece inicial. Pai amado, espiritualidade amiga que conosco aqui se encontra, envolve-nos a todos aqui presentes, para que possamos ser envolvidos nesses ensinamentos que o irmão Sérgio irá transmitir para nós, que ele possa ser fortalecido no seu campo mental, para que a espiritualidade amiga tenha condições de ajudá-lo no trabalho da noite de hoje. E assim
pedimos permissão à equipe espiritual que conduz todos esses trabalhos para darmos por início o estudo do livro Libertação da noite de hoje. Muita paz, que assim seja. Sérgio, passando para você, meu amigo. Levanta a mãozinha. Ok. Bom estudo. Obrigado, Lisa. Muito boa noite a todos, amigos e amigas. Aqui estamos para mais essa noite de estudo, que esperamos possa ser proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui viemos em busca desse aprendizado. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Libertação, que é o livro que nós estamos estudando atualmente na noite de quintas-feiras, que é dedicada à obra de André Luiz. Hoje nós nos encontramos, então, no capítulo 12, que André Luiz intitulou Missão de Amor. Bom, nesse capítulo, André Luiz vai nos fazer a narrativa de uma visita que ele fez junto com o instrutor, nessa ocasião, desse livro, que era o instrutor Gúbio, e mais um seu companheiro de nome Eloy, que fizeram um manicômio onde se encontrava internado uma pessoa de nome Jorge, que vinha a ser filho de Saldanha, o obsessor, o chefe que estava dirigindo o processo obsessivo que causava enfermidade em Margarida, a quem a equipe de benfeitores estava querendo ajudar, livrá-la, libertá-la desse processo de obsessão. E essa pessoa, esse Jorge, ele foi levado a esse estado devido a uma condenação injusta que ele sofreu de um juiz, sendo acusado de um crime que ele não cometera e sentenciado. Então, toda essa situação, todas essas circunstâncias, o levaram a um processo de enfermidade psíquica. E ele estava, então, internado num manicômio e imantado a dois espíritos que haviam sido, nessa existência atual, a sua mãe. Um desses espíritos havia sido a sua mãe e o outro a sua esposa. Esses dois, tanto a sua mãe como essas duas, sua mãe e sua esposa, elas desencarnaram e no mundo espiritual vieram se encontrar em estado de grande desequilíbrio e perturbação. A mãe, porque após a prisão de Jorge e a desencarnação de Saldanha, ela foi levada a um estado de penúria, teve que passar algum tempo em local de acolhimento às pessoas carentes, e a sua esposa, ela não suportou aquela situação e se deixou levar pelo caminho do suicídio, saindo da vida de forma violenta. Então, no mundo espiritual, as duas se encontraram em grande dificuldade, muito perturbadas, em grande desequilíbrio, mas todas elas com a sua mente, o seu psiquismo voltados para Jorge. Então, em função desse pensamento fixo na situação de Jorge e também, por sua vez, recepcionado pela sua mente de Jorge, que também se sintonizava com esses dois espíritos, elas estavam ali imantadas a ele e fazendo passar por aquela situação de grande sofrimento, de grande dor, em completo desequilíbrio psíquico. Então a equipe de André Luiz conseguiu, infiltrando-se na equipe de Saldanha, né, como nós temos estudado aí, ele conseguiu penetrar nessa equipe com o objetivo de ajudar a
debelar aquele processo de obsessão a que nós nos referimos, de Margarida, que houvera sido sua filha numa outra existência. E esse processo de obsessão ele foi gerado, teve a sua origem justamente nessa condenação que Jorge sofrera, né? Saldanha, como seu pai, estava querendo levar à desencarnação Margarida, que por sua vez vinha a ser filha do juiz que condenou Jorge, cometeu aquela injustiça, fazendo-o pagar por um crime que ele não cometera. Então Saldanha, num processo de vingança, estava ali chefiando aquela falange de espíritos perturbados, obsessores, dedicados ao mal, com o objetivo de levar Margarida à desencarnação, à morte do corpo físico. Vamos ver então, nesse capítulo, Missão de Amor, André Luiz com os demais benfeitores, então, compareceram juntamente com Saldanha, com o objetivo de tentar usar dessa situação, dessa circunstância, para de algum modo favorecer Margarida no seu processo de combate a essa obsessão. Vamos ver então, dando prosseguimento ao estudo da semana passada, o que se desenrolou durante essa visita. Então diz André Luiz, confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Quer dizer, André Luiz, vendo que o instrutor, Gúbio, ele estava ali com Saldanha, se dedicando a afastar aqueles dois espíritos que estavam imantando a mente de Jorge, André Luiz indagava por que Gúbio não operara do mesmo jeito, não fizera o mesmo em relação a Margarida, não fizesse uma intervenção logo mais decidida, mais forte, para afastar aqueles obsessores todos que a estavam envolvendo. Ele continua, vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante do sublime ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Quer dizer, então, André Luiz percebeu que Gúbio estava colocando em prática esse ensinamento de Jesus. Ao invés dele procurar uma atitude mais forte, mais incisiva, um desforço contra Saldanha e a equipe de benfeitores, ele estava procurando vencer esses obsessores através da prática do amor. Ou seja, ele estava seguindo o ensinamento que Jesus nos deixou, né, de que até mesmo os nossos inimigos devemos amá-los, porque o amor é que consegue vencer essas resistências. E aprendendo a perdoar sempre, porque o perdão faz parte da caridade, que é a expressão maior do amor. Então, no momento em que ele estava ali manifestando a intenção de ajudar o seu inimigo maior, que era Saldanha naquele momento, ele estava tentando quebrar a resistência desse inimigo através do amor que ele estava lhe ofertando. O amor que se expressava naquele momento pela ajuda ao filho desse Saldanha, né? Então ele continua. Pois é, Laura, isso aí, nossos inimigos é que nos dão muitas das vezes os ensinamentos que nós estamos necessitando, né? Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fonte das 3 entidades sofredoras, quer dizer, Jorge, a mãe e a esposa, né, os 3 espíritos, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam, em profundo abatimento.
Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou. Quer dizer, então Gubbio estava ali naquele momento ministrando passes magnéticos para dispersar aqueles fluidos pesados que estavam ali vinculando esses dois espíritos à mente de Jorge, o filho do Saldanha. Ele estava ali naquele trabalho tentando dispersar essas energias negativas que estavam imantando as três entidades. Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? Perguntou Gubbio. A pergunta obteve os efeitos de um choque. Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mãe, sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, induziu o confundido. Sim, se quiserem. Então, Gubbio propôs então a esse espírito obsessor que estava chefiando ali a falange obsessora de Margarida, que se fizesse uma prece. Ele perguntou se Saldanha tinha algo contrário a que ele fizesse uma prece em voz alta pelo seu filho, que estava ali naquele estado deplorável. E Saldanha, embora não demonstrando que não acreditava, no efeito da prece, quando ele diz acreditas em semelhante panaceia, ele, embora não acreditasse, como se tratava de seu filho e como ele já tinha feito o possível para procurar ajudá-lo sem qualquer resultado positivo, ele concordou, então, finalmente, que Gubbio efetuasse, então, uma prece. E aqui, então, André Luiz vem transcrevendo a prece que Gubbio fez naquele momento. É uma prece um pouco longa, vamos ver se a gente consegue concluir aí durante o nosso estudo, Há sempre quem peça pelos perseguidos. Bom, ele começa, nosso divino amigo, Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão dos nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher transviada,
ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparastes os malfeitores, aceitastes a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, Mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericórdia comigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante. Descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos, na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Protegeste os que não te compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender a dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Então, vemos então, meus amigos, que quanto bonita foi a prece que Gubbio estava realizando naquele momento, né? E André Luiz, então, continua sua narrativa. O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da narrativa. Eloy e eu tínhamos olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Quer dizer, aí a gente vê o efeito da prece, né? O próprio Saldanha, tão cético, tão duro, aquele obsessor rígido, né? Que transpirava mal por todos os poros, ele, diante dessa prece que Gubbio proferiu ali naquele momento, ele também se tocou e foi levado às lágrimas. Vê como é que a prece tem esse efeito, né? De tocar no nosso eu mais profundo, no nosso coração, fazendo despertar em nós aquele sentimento profundo de amor que todos nós trazemos dentro de nós. Porque, por pior que seja o espírito naquele momento, por mais que ele seja dedicado à prática do mal, todo espírito traz no seu interior essa centelha divina, que é todo amor, que é toda bondade, que é toda misericórdia. Todos nós trazemos esses atributos conosco, adormecidos, em estado latente, aguardando apenas o nosso destino.
aguardando que através do nosso crescimento, do nosso progresso, da nossa evolução, nós viemos deixar esses sentimentos aflorar em nós. E com Saldanha, evidentemente, não era diferente. Por mais que ele se encontrasse ali naquele momento, numa situação dedicada ao mal, numa situação de um espírito duro, inflexível, querendo a vingança a todo preço, querendo se vingar daquele juiz que condenara seu filho através da filha desse juiz, por mais que esse espírito tivesse ainda perseverando no mal, impregnado de maus sentimentos, diante de palavras tão sensíveis, né, como a que Gubbio pronunciou, ele se deixou sensibilizar, ou seja, começou a aflorar em Saldanha aqueles sentimentos, aqueles atributos nobres que todos nós trazemos conosco, e que ele, apesar do seu momento evolutivo não ser dos melhores, né, estar ainda dedicado à prática do mal, ele deixou-se levar por essas palavras e começou a permitir que esses sentimentos aflorassem dentro de si. Exato, Akhenaton. Sabe as palavras suas. Um diamante coberto de lama não deixa de ser diamante. Então, por pior que nós estejamos nesse momento, né, não vamos nem dizer por pior que nós somos, porque nós não somos maus. Podemos estar maus, né, num determinado momento, mas não somos maus. Por pior que nós estejamos maus nesse momento, nós trazemos conosco esse diamante que você se refere aí, que a lama da maldade não consegue eliminar. E a nossa destinação é que esses sentimentos um dia aflorem e se tornem prática, né? Se tornem cotidiano na nossa vida. Essa é a nossa destinação. É a destinação de todos os espíritos, de todas as criaturas. É tornar-se perfeitos. É um dia dedicarem-se à prática constante e ininterrupta do amor. É a nossa destinação. Agora, o caminho para chegarmos até lá é que cada um vai tecer o seu, né? Cada um vai de acordo com as escolhas que faz, usando o seu livre-arbítrio. Pois é, Laura, nós somos essa pedra a ser burilada, né? E estamos nos burilando, né? O burilamento se dá através das experiências, nas reencarnações sucessivas e também no mundo espiritual, quando nós estamos no estado de erraticidade entre uma e outra reencarnação. Então é assim que nós vamos fazendo esse burilamento. A cada dia nós damos um passinho, né, à frente, porque o progresso ele é incessante. A nossa evolução ela é ininterrupta, né? O espírito pode ficar algum tempo, demorar um pouco mais a dar esse passinho, mas uma hora ele vai ter que dar, porque é um determinismo divino. Todos nós teremos que ser perfeitos, todos nós temos que ser pedras, não mais brutas, mas pedras buriladas. Essa é a nossa destinação irreversível. Mas vamos seguir então a narrativa de André Luiz. Gubbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara o próprio coração expulsaram as partículas obscuras que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório. E sublimada luz brilhava agora no semblante que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Quer dizer, nós vamos nos lembrar, no início do livro, né, quando Gubbio e André Luiz e Eloy foram ao encontro de Gregório, naquela região do plano espiritual inferior, eles tiveram que adensar o seu perispírito para poderem penetrar naquela região. Tiveram que colocar seu perispírito no mesmo nível da atmosfera espiritual que reinava ali naquela região. E então eles ficaram com o seu corpo espiritual um tanto mais escurecido, mais obscuro, né? Deixou Gubbio, principalmente, que já era um espírito ainda mais adiantado,
que André Luiz e Eloy, ele ficou momentaneamente com a luz que dele emanava, né, pela sua elevação, ficou com essa luz ofuscada. Ele precisou obscurecer o seu corpo espiritual para poder adentrar naquela região sombria e para que não fosse reconhecido também como um benfeitor, porque nós vamos nos lembrar que ele procurou Gregório com o objetivo de ingressar naquela falange de espíritos obsessores para poder então, dentro dessa falange, poder atuar em benefício de Margarida. Então, no momento em que ele proferiu essa prece com tanto fervor, com tanta sinceridade, essa prece tão bonita, ele foi recuperando a sua luz, ele foi deixando aquelas partículas obscuras, como diz André Luiz, foi expulsando essas partículas obscuras do seu corpo espiritual e foi novamente retomando a luz que lhe era habitual. A gente vê o efeito da prece, né? O efeito dos sentimentos, porque Gúbio estava ali com a melhor das intenções, querendo ajudar Jorge e os dois espíritos que estavam imantados a ele. Então, como a prática do bem, como a prática do amor, ela nos faz bem, né? Como ela nos traz uma reação favorável. Imediatamente aquela obscuridade que ele teve que se travestir para poder penetrar na região sombria foi sendo abandonada, foi ficando para trás e ele foi recuperando a sua luz. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante o nosso aturdido olhar. Quer dizer, ele já estava ali, então, voltando à sua condição espiritual normal, de um espírito mais elevado. Findo o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas, que asilava no regaço e exorou. Quer dizer, então, Gúbio dirigiu aos três, né, a Jorge e aos dois espíritos que estavam a ele imantados, dirigiu essa luz, essa energia, esses fluidos que dele emanavam. E continuou rogando: é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre, da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Quer dizer, Gúbio então estava pedindo por aqueles três espíritos, né, um reencarnado e dois que estavam no mundo espiritual, pedindo por eles através dessa prece. E aí a gente vai ver o efeito que essa prece causou, né? Que essa prece proporcionou. Nós vamos ver nas palavras seguintes de André Luiz. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Então, através de passes magnéticos que ele aplicou nos três, ele, após a aplicação desses passes magnéticos, ele falou a Jorge, determinando que Jorge se levantasse, que ele estava livre, então, daquele processo de imantação de dois espíritos que impediam que ele fosse livre, né? Que ele fosse ele mesmo. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de um pesadelo angustioso.
Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto, celeremente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle de raciocínio. Quer dizer, a gente vê aqui, então, o efeito, né, que a prece produziu e o passe magnético que Gubbio ministrou a Jorge naquele momento, né? Ele imediatamente ele despertou como que de um pesadelo e retomou o seu controle de raciocínio, quer dizer, se reequilibrou e praticamente de modo imediato, tão logo ele terminou a prece, Gubbio terminou a sua prece e ministrou o passe magnético. Olha só o resultado aqui disso tudo. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe da economia psíquica. Quer dizer, então, quebrou aquele fio, né, aquela fio de energia que estava prendendo Jorge aos dois espíritos, né? Imediatamente liberou Jorge daqueles dois espíritos. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Quer dizer, Saldanha, então, tentou falar, né? Gritou, meu filho, mas Jorge, como estava reencarnado, não percebeu a presença do pai ali em espírito. Mas foi imediatamente deitar-se em estado já de uma serenidade, como diz aqui André Luiz, quer dizer, já estava se reequilibrando, pelo menos, né? Vencido. Exato, Lisa. Foi o passe que fez uma limpeza, né? Quebrou aquele elo que estava unindo Jorge aos dois espíritos, e ele então ficou aliviado. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez, pediu-lhe Gubbio sem afetação. Quer dizer, Saldanha então já se humildou, né? Mostrou já uma humildade, porque ele viu o resultado. Ele que estava ali tanto tempo, durante tantas vezes ele foi ao local tentando ajudar o filho e não conseguiu. Gubbio já na primeira visita conseguiu esse resultado prodigioso. Então ele estava ali numa situação de humildade, reconhecendo a superioridade do Gubbio. Mas Gubbio então falou a Saldanha: Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Quer dizer, aqueles dois espíritos que estavam imantados a Jorge também despertariam ali naquele momento. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo. Então, já primeiro foi a mãe de Jorge. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção: socorre-me! Onde está nosso filho, nosso filho? Isso aí já Iracema, né, a mãe de Jorge, já despertando também e já não mais ligada a ele. Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado, depois de ausência longa. O obsessor da doente, que nos interessava de mais perto, quer dizer, Saldanha, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gubbio instintivamente, rogando-lhe, sem palavras, medidas salvacionistas. Quer dizer, Saldanha então estava ali tocado pela reação da sua esposa, né, desencarnada. Em que mau sonho me demorei, indagava a desventurada irmã, chorando compulsivamente. Ou melhor, convulsivamente.
Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? Bem, então, ela estava então já desperta, né, daquele adormecimento, mas ainda não estava equilibrada o suficiente para conscientizar-se da situação em que ela estava naquele momento, desencarnada. Ela ainda não tinha essa percepção claramente. Então ela indagava se já tinha atravessado o túmulo. E em crise de desespero acrescentava: temo o demônio, ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Quer dizer, Gubi então procurou acalmar o espírito, né? Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. Quer dizer, ela buscava o amparo de Saldanha, né? Uma palavra que fosse, um gesto de carinho, de amor, mas Saldanha confessou que ainda não estava preparado para isso, ainda não aprendera a ser útil, como ele diz ali, nem a confortar alguém, quer dizer, ainda não estava apto para praticar a lei do amor. Era um espírito que ainda estava muito endurecido, então não seria de uma hora para outra que ele iria se transformar a esse ponto, né? Então ele confessa que não sabia ainda amar, né? Não sabia confortar, não sabia ser útil às pessoas. A única coisa que ele sabia até então era obsidiar, né? Bom, infligir sofrimento aos outros. Bom, vamos ver aqui. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecer. Bom, isso aí nós já vimos, né? Faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo, bom, isso aí nós já vimos. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que faz a mão direita a movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene, Irene, quer dizer, ela agora se dirigia ao outro espírito que estava ali com ela imantada a Jorge, que era o espírito da nora, Irene, que trazia a mão à garganta, porque houvera praticado o suicídio, provavelmente através da ingestão de alguma substância venenosa, né? Porque ela estava levando a mão à garganta. Interveio Gúbio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Olá, Brás, tudo bem? Então, Gúbio passou então agora a dar atenção, atendimento a Irene, né? A outra, o outro espírito, né? Ministrando energias nos centros cerebrais daquele espírito. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Quer dizer, Gúbio então passou a ministrar um passe especificamente dirigido à região onde ela tinha levado a mão, foi a região da garganta, né? Que foi através da ingestão de veneno, provavelmente, que ela foi levada ao suicídio. Então, o Gúbio passou a ministrar passes
sobre essa região para levar algum alívio para aquele espírito. Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Quer dizer, essa então estava ainda mais inconsciente do que Iracema, né, que era a mãe de Jorge. Ela não tinha mesmo consciência de que se encontrava então na situação de espírito liberado do corpo. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Então ela estava realmente inconsciente de seu estado. Ela achava que ainda se encontrava na vida física, né? Porque ela... Isso, ainda bem que o veneno não me matou. Quer dizer, essa é a grande surpresa primeira que o suicida encontra no mundo espiritual. É reconhecer-se ainda vivo, né? Porque se ele praticou aquele gesto, né, para tirar a vida do corpo físico, na ilusão de que tudo estaria acabado, de que ele não mais teria nenhum tipo de dificuldade, seria o fim da vida. E quando se depara no mundo espiritual que ele continua vivo, e sempre numa situação de maior dificuldade ainda do que se encontrava na Terra, como é o caso da Irene agora, nessa situação, e passa então por esse processo de perturbação e de grande sofrimento. Ela não tinha consciência ainda de que havia desencarnado e estava ali naquele estado de desequilíbrio, prometendo que se vingaria do juiz, que mataria o juiz. Observando ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me, onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Jorge não a ouvia porque ela estava desencarnada, então Jorge não tinha a percepção da sua presença ali, muito menos de ouvir o que ela estava dizendo. Então ela estava ali naquele desespero, né? Sem entender que já estava desencarnada, achando que ainda estava na vida física, queria se comunicar de qualquer modo com Jorge. O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível, de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Quer dizer, Jorge não conseguia responder aos seus apelos porque não tinha, né, essa percepção. Exato. Lisa, ela não entendia o que estava acontecendo. Ela queria se comunicar com ele e ele não tinha como se comunicar porque ela estava já desencarnada, né? Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene elucidando. Aquieta-te, minha filha. E ela responde: Sossegar-me eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida do veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Quer dizer, estava ali em total desequilíbrio, em total estado de perturbação, querendo voltar para casa e estranhando que seu marido estava ali naquela cela, né? Preso, ainda cumprindo a pena que lhe foi imposta. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma, com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhe todo o serviço que desejas. Quer dizer, então, o Gúbio aqui estava explicando a ela, né,
que ela já havia deixado a vida física, né? Como ele diz aqui, as portas da tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma. Quer dizer, ela já não estava mais na vida. E o esposo estava ali, então, livre do matrimônio, né? Carnal, né? Não tinha mais nenhuma vinculação com ela em termos materiais, porque ela já havia desencarnado e ele estava ali ainda na cela. E deu notícia de que a filha estava acolhida em outro lado. Então, para que ela pudesse ajudar a ambos, né, a Jorge e a filha, era preciso que ela se reequilibrasse, que ela voltasse ao estado de consciência, né, tomasse o seu equilíbrio, passasse aquele processo de perturbação. Só assim ela poderia ajudá-los. Era o que o Gubbio tentou explicar a ela. A desditosa criatura rojou-se de joelhos soluçando. Então morri. A morte é uma tragédia pior que a vida, clamou desesperada. Então ela já começou a perceber, né, que tinha deixado a vida física. E pela sua situação de sofrimento, de perturbação em que se encontrava no mundo espiritual, ela dizia que a morte era pior ainda do que a vida, porque ela estava passando pela desdita que aquele que sai da vida física pelo suicídio vai encontrar no mundo espiritual, né? É uma infração grave da lei divina e o espírito assume um compromisso de resgate por isso, né? Então, no mundo espiritual, o sofrimento do suicida é muito grande, a perturbação é muito grande, como no caso que está aí de Irene mostrando, né? Gubbio então procurou explicar a ela. A morte é simples mudança de veste. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Quer dizer, mostrando a ela que a nossa situação no mundo espiritual é resultado da nossa semeadura aqui na Terra, né? Ou nós podemos criar para nós um paraíso, né, se tivermos bem vivenciado a nossa experiência terrena, ou criarmos um inferno, se nós tivermos dilapidado, né, essa oportunidade da reencarnação com a prática de atos contrários à lei de Deus, como no caso de Irene. Ela praticou um suicídio, ou seja, ela infringiu a lei maior. Então ela criou para ela esse inferno que ela estava vivendo naquele momento. Isso que Gubbio tentou explicar. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, comovido. Por que as tiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Quer dizer, por que ela acabou com o corpo físico, né? Tirou a vida do corpo físico. Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham do mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? O Gubbio procura mostrar a ela que ela atirou fora, né, a oportunidade, o remédio salvador, como ele diz, que era a vida, né, o corpo físico, a reencarnação, porque ela nunca ouviu o choro daqueles que padeciam mais do que ela mesma. Quer dizer, nunca olhou para trás para ver que outras pessoas estavam em situação ainda pior, de maior dificuldade do que ela se encontrava, e estavam ali enfrentando a situação, né, com confiança, com fé, com bom ânimo. Jamais inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo, quer dizer, aqueles que estavam numa situação ainda mais difícil, quer dizer, jamais ela tentou ver essas pessoas, procurou compreender esse martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar e voz para suplicar, como disse Gubbio. Quer dizer, ela jamais olhou, ela não teve essa percepção de ver que a situação dela, por mais difícil que se apresentasse naquele momento, haviam irmãos, havia outras pessoas que estavam em situação bem mais dolorosa, bem mais penosas. Então não era motivo para que ela tirasse a vida física, para que ela praticasse o ato
do suicídio. Por situação de maior dificuldade, estavam ali enfrentando a situação. Então ela deveria fazer o mesmo. E aí ela responde: a revolta consumiu-me. Sim, confirmou o instrutor solícito, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Quer dizer, nós podemos colocar tudo a perder num momento, né, impensado, num momento de invigilância. Por isso é que é importante, por isso Jesus nos recomendou orar e vigiar, né? Porque de uma hora para outra nós podemos colocar tudo a perder, como aconteceu com Irene, que se deixou levar por aquelas dificuldades, por aquele momento de sofrimento e pôs tudo a perder. Então, como ele diz aqui, um mínimo erro de cálculo pode colocar um edifício em risco. Pois é, Laura, esse aqui nem sempre a gente consegue, né, praticar, né, manter. Por isso é que Jesus recomendou para vigiar e orar, né, para a gente estar sempre atento, sempre procurando buscar o socorro do alto, a influência dos espíritos benfeitores, para podermos enfrentar as situações, porque a vida aqui na Terra é uma vida provacional, é uma vida de expiações. Então, a felicidade completa, ela não existe. Nós temos que saber, ter consciência disso. Então, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Então, todos nós passaremos as nossas aflições. Então, é preciso equilíbrio e bom senso, como você disse aí, Laura, para que possamos enfrentar esses momentos com a certeza, com a fé, com a confiança de que eles serão vencidos, que são situações transitórias, porque o mal não é definitivo. O que é definitivo é o bem. O mal não, o mal é sempre temporário, é sempre transitório. Mas a gente sabe que ainda somos espiritualmente imaturos, estamos sujeitos a esses momentos de desequilíbrio, né? Que nem sempre chegam a esse ato extremo, mas muitas das vezes nos faz tomar também atitudes que mais tarde nós vamos nos arrepender, né? Nós vamos pensar, poxa, como é que eu fiz uma coisa dessa, como é que eu agi dessa maneira, eu que já pensava que não seria mais capaz de fazer isso. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos a passar por esse momento. Por isso é importante a prece, importante a prática do bem, para estarmos sempre sintonizados com os bons espíritos, porque são eles que vão nos influenciar, vão nos intuir, para que nós não venhamos tomar atitudes dessa natureza. Bom, nosso tempo já está esgotado. Elisa, vamos seguir mais um pouquinho? Né? Vamos ver se a gente consegue terminar em 10 minutos aí, tá ok? Bom, vamos ver se a gente consegue concluir aí. É um capítulo um pouco longo, né? E tem muita coisa, muita matéria para a gente comentar, a gente acaba, para te refletir, a gente acaba passando o tempo. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? Olha aí. Ela agora está já questionando, né, a presença de Deus, que não estava lá presente no momento para evitar que ela praticasse aquele ato. E Gúbio então respondeu: a pergunta é inoportuna. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Quer dizer, em vez dela perguntar onde estava Deus, ela tinha que perguntar onde ela estava, né? Porque não percebeu a ação da providência divina, não percebeu a presença dos espíritos, seu espírito protetor, né? Então, em vez de perguntar onde estava Deus, ela teria que se questionar onde ela estava, né? Que pensamento estava dominando naquele momento para levar a esse ato. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Portanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recompensa.
composição. Um abismo entre ela e a harmonia divina, como diz Gubbio aqui, através do ato do suicídio. Então é preciso que agora ela recomponha isso daí, né? A lei de Deus, ela é de bondade, de misericórdia, mas ela também é de justiça. Deus tem a sua justiça, e a essa justiça ninguém pode fugir. Então, se ela assumiu esse compromisso com o erro, ela vai precisar resgatar, ela vai precisar se recompor, como diz aqui Gubbio, para poder então novamente retomar a trilha evolutiva. Agora, o importante, como a doutrina nos diz, é que ninguém é condenado definitivamente, como algumas religiões tradicionais ensinam. Não existe a condenação definitiva, né? A prisão, como disse Jesus, é até pagar o último centavo. Então, uma vez estando pago as nossas dívidas, nós estaremos novamente livres. Então, aquela visão da condenação definitiva do inferno, de fogo, queimando eternamente, o Espiritismo vai mostrar que isso não existe. Isso é uma crença que foi criada com alguns objetivos, né, pelos homens, mas que não corresponde à realidade do mundo espiritual. Todos nós podemos retomar a nossa caminhada, o caminho do bem, tão logo venhamos satisfazer os nossos equívocos. Acho que entrou aí alguma... Vamos lá, vamos seguir. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Olha aqui. Ela terá, durante algum tempo, que sofrer as consequências do ato que ela praticou usando o seu livre-arbítrio. Ela não pode culpar a ausência de Deus. A responsabilidade pelo ato foi dela. Então ela teria, durante algum tempo, ela terá que responder por esse ato. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Quer dizer, aquilo que nós dissemos, né? Não existe condenação infinita, né? Por tempo indefinido. A condenação ela é sempre proporcional ao nosso equívoco, ao nosso erro, como disse aqui Gubbio. Então, embora possa parecer que esse horizonte, né, ele possa parecer, por mais longínquo que ele possa parecer, ele nunca se torna inatingível. Ela um dia estará livre das consequências desse seu equívoco, porque a justiça de Deus ela é de misericórdia. Ela é de justiça, mas é também misericordiosa. E encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria, fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Quer dizer, então ela não estava dando muita atenção, né? Ela não estava ainda em condições de perceber a profundidade do ensinamento de Gubbio. E passou, quando percebeu a presença do sogro, Saldanha passou a gritar amedrontada. Gubbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Ela estava aqui se referindo a Saldanha. Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Ela estava colocando Saldanha em xeque, questionando por que ele não havia ainda se vingado do juiz. Descansarás porventura
em algum céu contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Por que razões te compelem a mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? Quer dizer, aqui ela estava questionando a Saldanha sobre o porquê ele não se vingara do juiz que condenou o filho, né? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarisa recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Quer dizer, então, Saldanha, sem saber o que dizer, ante aquele questionamento de Irene, buscou socorro em Gúbio, não era que Gúbio intercedesse ali por ele. E Gúbio falou: Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito no coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram os corações. Aí, tá vendo? Aqui Saldanha está, Gúbio está novamente revivendo o ensinamento de Jesus, do amor aos inimigos. O sangue e a lágrima de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Quer dizer, a vingança não leva a nada, ela nunca é plena, ela apenas faz ainda mais agravar a ofensa, agravar a chaga que o nosso inimigo provocou em nós. O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam a chaga. Isso aí. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Quer dizer, isso é que é ser pai, isso que é o amor paterno? É perpetrar uma vingança, perpetrar um homicídio, é sustentar um ódio? Saldanha veio até este cárcere por amor. Eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. Quer dizer, Gúbio está mostrando aqui que Saldanha foi ali com uma missão de amor, ele não estava ali, foi por amor a Jorge, né? Então não era o caso de se questionar a vingança ali naquele momento. Bom, a desditosa mulher silenciou, soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. Quer dizer, a mãe então de Jorge estava ali já em processo de exaustão e pediu que Gúbio lhe propiciasse um leito para que ela pudesse se refazer das energias. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Quer dizer, Jorge já estava refeito, já estava recomposto mentalmente, como nós vimos, psiquicamente, mas os dois espíritos que estavam alimentados, da mãe Iracema e da ex-esposa Irene, ainda se encontravam necessitados de amparo, de socorro urgente, como disse aí Gúbio. Saldanha concordou, então, perfeitamente. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Quer dizer, agora que elas estavam retomando a consciência, o Saldanha estava preocupado
com a situação delas. Nosso dirigente explicou que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Quer dizer, o Gúbio, então, estava oferecendo-se que levá-la, aquelas dois espíritos, para uma entidade socorrista, né? Daquelas que existem no mundo espiritual. Mas precisava da permissão de Saldanha, né? Ele não queria passar por cima de Saldanha. Saldanha aceitou contente e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial do nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Quer dizer, então, ele já estava ali tocado pelo sentimento do bem, resolveu, então, concordar com a proposta de Gúbio. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe a alma. Quer dizer, foram então os dois espíritos levados para uma instituição de tratamento espiritual, levados por Gúbio. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Quer dizer, ele quis saber então quais eram as armas justas para operar essa salvação. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a das culminâncias da vida. Saldanha não voltou à palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Então, Gúbio mostrando a Saldanha que o amor, ele é sempre uma força poderosa, irresistível. Então, o grande amor pode socorrer o menor, né? Pode impelir aqueles que estão ainda numa situação de espiritual mais atrasada, pode impelir para o alto. Quer dizer, a grande lei que Deus nos legou, como disse Jesus, é o amor. E é através do amor que nós podemos resolver essas situações, quebrar essas resistências. É através do amor que nós podemos ganhar o nosso inimigo. Quando o doutor da lei indagou a Jesus sobre o que fazer para ganhar o reino dos céus, Jesus não indicou o caminho religioso, Jesus não indicou nenhum tipo de prática religiosa, de culto, seja ele qual fosse, indicou o amor. Disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. Então a grande lei é o amor. E nós vimos então nesse capítulo como o amor pode operar verdadeiros milagres, entre aspas, né? Como é que ele pode quebrar a resistência do mal? É através da prática do amor. Muito bem, gente, já estouramos nosso tempo já em muito. Queria agradecer a todos a companhia aí durante o estudo. Vamos devolver a palavra então para a nossa amiga Lisa, né, que vai providenciar o encerramento da nossa reunião. Obrigado, Lisa. Eu que tenho a agradecer a vocês aí, a presença aí, estarem acompanhando nesse estudo até agora. Muito obrigado. Vamos devolver então a palavra a Lisa. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ok, boa noite. Sérgio, foi muito bom o estudo, realmente, né? Esses estudos são sempre maravilhosos para nós todos. Beth, você pode fazer a prece final, minha amiga? Se puder, você... Ok. Aí você aí finaliza fechando com Nina, tá? Obrigada a todos. Uma boa noite e uma boa semana. Até a próxima semana, né? Com a continuação do estudo. Estamos passando a você, Beth. Oi, meus amigos, boa noite. Tem som? Olá.
Pois é, obrigada, Sérgio. Deus te abençoe por esse trabalho, um estudo assim maravilhoso desse livro aqui, que grandes informações nos traz. E esse capítulo hoje também eu achei assim sensacional. É isso mesmo, né? É uma frase muito comum, mas é a única verdadeira. Só através do amor a gente vai conseguir vencer as nossas dificuldades, né? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e recebendo essas informações assim maravilhosas, tão gratificantes para todos nós. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, te agradecendo ao término desse estudo maravilhoso. Só temos a te agradecer por todo esse ensinamento, por toda a lição que nos foi trazida, por todo o esclarecimento que essa doutrina nos traz, deixando-nos assim conscientes da nossa real participação, do nosso real comportamento diante deste mundo, diante da vida, diante deste universo de que fazemos parte. Obrigada, Senhor, por tudo. E ao te agradecer, nós ainda precisamos te pedir que tu continues, Senhor, fortalecendo em todos nós a vontade de estarmos sempre aqui, dizendo sim ao teu chamado e buscando mais esses conhecimentos. Fortaleça, Senhor, em cada um de nós esse propósito de querer mudar, de querer crescer, de querer evoluir, para que possamos, Senhor, vivenciarmos a felicidade que tanto sonhamos e que sabemos nos espera junto a Ti. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.